Eu acho que, em primeiro lugar, falar sobre liberdade de cátedra significa entender o processo educacional e as atividades de ensino num campo onde se reconhecem os pares dessa relação, ambos como sujeitos. Seja uma criança, seja um adulto, seja um aluno da educação básica, da educação superior. Isso é um entendimento já consagrado na literatura pedagógica, porque vai estabelecer para a gente como parâmetro do processo educacional um processo consequente de humanização desses pares, de aquisição do conhecimento em prol do aprimoramento da convivência humana, sobretudo, né? Nesse sentido, é que não dá para abrir mão da diversidade, seja ela no campo das metodologias de ensino, seja ela no campo dos próprios conteúdos, porque essa diversidade é a riqueza que nos constitui. A área da educação e o campo do ensino, sobretudo, mas também relacionado ao campo das ciências humanas, eles não consagram protocolos. O nosso dinamismo próprio é justamente de uma relação onde os paradigmas não se superam, eles se acumulam. Eu posso dizer que o mesmo professor, ao mesmo tempo que tem uma aula tradicional, né, calcada na figura dele, no exemplo, numa fala unilateral, ele é o mesmo professor, pode ao mesmo tempo adotar uma postura dessa, como pode adotar uma postura super moderna de trazer o conhecimento das crianças. Então, essas práticas, esses paradigmas, né, esses fundamentos, eles não são superáveis. Eles se organizam, porque nenhum deles, para usar a frase de um grande educador brasileiro, nenhum deles é portador de todas as virtudes e nenhum deles portador de todos os males. Eu devo dizer que o educador, então, um desses agentes do processo educacional, que é o professor, ele é, tal como em outras práticas profissionais, ele é um dosador, um mediador também dessas diferentes contribuições. Olha, sem sombra de dúvidas, e talvez o primeiro deles seja o limite estabelecido pelo outro, né? Como alguém que deva ser considerado nesse processo. Então, um dos limites da liberdade de cátedra é nunca excluir o seu interlocutor, ou nunca colocá-lo em posição de vulnerabilidade, nunca ameaçá-lo, nunca intimidá-lo. O processo ele precisa ser de construção mútua. Esse é um dos limites. O outro é negar, para além dessa diversidade entre quem aprende e ensina, e são simultâneos, né? Outra poeta importante do Brasil já nos consagrou essa ideia, né, de que o bom de ensinar é que a gente sempre aprende, não excluir essa diversidade de perspectivas, justamente porque nós trabalhamos num cenário heteronômico, mas também heterogêneo do ponto de vista dos sujeitos que compõem esse espaço. Então, desde uma técnica metodológica até pode funcionar para uma criança e não funcionar para outra, e o professor bem formado é aquele que desenvolveu a capacidade de tomar decisões com relação aos critérios que ele usa para tomar decisão sobre qual instrumento usar, qual ferramenta usar. Só que ele precisa ter todas essas ferramentas, e quanto mais melhor, à disposição dele. Ele precisa ter capacidade de discernir entre elas, para isso ele precisa conhecer, ele precisa ter capacidade de manejá-las, de saber qual o melhor cenário para usá-las, e ele precisa ter, no limite, a liberdade, essa é a grande liberdade, de criar novas perspectivas. Por isso que a gente fala da importância, por exemplo, numa expressão já até vulgarizada, mas do professor pesquisador, no sentido de que ele reflita sobre sua prática e ele também tem a liberdade de produzir suas próprias ferramentas. Ou seja, você é obrigado a repetir, a diversidade é a nossa riqueza no campo educacional e não o contrário. Portanto, o limite da liberdade de cátedra é aquele que extingua ou que ameace ou que, enfim, negue essa diversidade que constitui essa realidade. Até mesmo, do ponto de vista do conteúdo e não só das técnicas, nós temos, inclusive, em discussão ainda, uma base nacional curricular comum a ser implantada. Até mesmo quando se prescreve conteúdos mínimos a serem ensinados no Brasil inteiro, se prevê justamente a inclusão das diversidades regionais, culturais,
como objeto desse campo de estudo, dos conteúdos a serem ensinados e aprendidos. Então veja, reconhecidamente a diversidade é o valor a ser preservado e dela depende a liberdade de cátedra também. Pois então, muito já se discutiu, mesmo antes da tecnologia chegar ao ponto de que a gente maneja ela hoje, né? Tem um historiador muito importante, já falecido, Nicolau Sevchenko, em que ele chamava a virada do século XX para o século XXI de o loop da montanha-russa. E ele usava essa metáfora para dizer o seguinte, cada uma das revoluções industriais que tivemos foram também revoluções tecnológicas. E elas produziram o equivalente a um mal-estar, porque nós passamos a nos relacionar pela tecnologia nova de outra maneira também com o mundo. Então ele diz assim, nos primórdios do desenvolvimento das tecnologias modernas, principalmente da Revolução Industrial, nós vivemos a primeira etapa de um carrinho de montanha-russa que ia subindo lentamente e o primeiro efeito disso era nós distanciarmos a nossa representação humana do que é propriamente humano. Então vocês já devem ter andado de montanha-russa, quando a gente está lá em cima a gente olha as pessoas e fala, nossa, elas parecem formigas, né? Esse era o efeito. Por quê? Porque a presença da tecnologia da nossa vida ainda era muito distante. Tudo bem, a energia elétrica nos tocava pessoalmente, mas nós não interagíamos com ela tão diretamente. Na segunda revolução industrial, aí sim, com a eletricidade, com os automóveis, com toda essa inovação, ela provocou um torpor maior sobre nós, e o Sevchenko vai dizer, é como se nós começássemos a descer, e aquela velocidade da descida produz dois efeitos. Um deslumbramento com tudo aquilo, mas ao mesmo tempo uma paralisia, porque a gente fica refém dessa velocidade toda. E ele diz, lá embaixo teve uma curva, que foi a da Primeira Guerra Mundial, e muitos foram lançados para fora, de fato, na história, né, dos trilhos. Aí ele diz, com a terceira revolução industrial, nós tivemos uma descida ainda mais íngreme, mais envolvente, porque a tecnologia chegou até mais próximo de nós, com telecomunicações, com biotecnologia, com nanotecnologia, com tecnologia aeroespacial, e nós ainda mais atordoados com essa descida, ao mesmo tempo ainda mais encantados, e ao final dela nós fomos jogados num loop. O loop é essa virada do século XX para o século XXI, que nós ainda estamos vivendo o efeito dessa questão tecnológica. E ele diz assim, para eu partir de fato para a resposta, ele diz assim que quando nós estamos nesse momento de ponta cabeça no loop da montanha-russa, ele diz assim, se ao mesmo tempo que parece que as forças gravitacionais nos deixam sem ação, por outro lado o sangue está todo descendo para a cabeça, talvez nós estejamos mais inteligentes, né, com o cérebro mais oxigenado, para pensar alternativas para a continuidade do caminho dessa montanha-russa. Enfim, nós lidamos com a tecnologia hoje de maneira muito intensa e muito próxima. E muito já se falou sobre ela, sobre a dificuldade de lidar com o volume de informação que ela nos faculta. O problema é que, sobretudo com relação às redes sociais, nós vivemos também, no âmbito da comunicação com o outro, um cenário de heteronomia. Porque essas informações não vêm para nós só a título de informações. Elas veiculam junto com ela valores. Assim como o trabalho do professor inevitavelmente também veicula valores. Eu venho de uma realidade social e essa realidade social faz parte, porque eu sou sujeito do processo de aprendizagem. É ela que eu também veiculo nas redes. Então, a despeito de também estar atordoado com o volume de informações que as novas tecnologias têm feito circular, seja dentro ou fora da escola, eu ainda sou favorável republicanamente e penso que essas informações precisem circular, mas quanto mais heterogêneas elas são, maior deve ser o nosso respeito à diversidade e a nossa capacidade de diálogo. Eu quero dizer que o contexto educacional e as teorias pedagógicas, elas também são marcadas por uma diversidade de repertórios teóricos que constitui esse universo. E que a ampliação desses repertórios nos dá a possibilidade de fazer aí sim uma análise crítica desse cenário. O que eu quero dizer é que a sala de aula não é uma realidade apartada do funcionamento da sociedade.
Muito pelo contrário, ela é condicionada por essa realidade social que está ao redor dela. Nesse sentido, uma análise crítica acerca do espaço escolar e dos processos educacionais que se desencadeiam dentro dele precisa levar em conta, precisa trazer sempre para o seu interior, a sala de aula, o professor e os alunos precisam trazer sempre os temas que estão candentes na sociedade. Sejam as disputas políticas, a política também é objeto de estudo, a desigualdade social, a própria inovação tecnológica, porque é isso que nos permitirá não só abstratamente pensar de maneira crítica, mas pensar criticamente sobre os problemas do mundo. Acho que esse é o fundamento, só que para isso nós precisamos recuperar uma noção que nos é muito cara, que é a noção de republicanismo. Nós precisamos republicanamente pensar sobre essas questões e não arbitrariamente, autoritariamente. Afinal de contas, os nossos grandes progressos filosóficos, seja na Grécia Antiga, seja na modernidade, com Sócrates e Descartes, respectivamente, foram sempre foram pautados na assunção de que sabíamos pouco, no caso do Sócrates, ou de que a dúvida é que nos levaria ao conhecimento. O que eu tenho percebido hoje, que tem ganhado corpo, é um pensamento completamente avesso a esse. É aquele que diz, eu sou o portador da certeza, eu sou o portador da verdade, e eu arbitro com isso.